paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Edson Viana com mais um vídeo para abençoar a tua vida. Nós estamos hoje dando continuidade ao nosso curso básico de teologia baseado nas lições bíblicas da CPAD. Hoje nós vamos estar estudando a lição 4, estaremos fazendo a lição 4 que tem como título A Degeneração da Liderança Sacerdotal. Você vai aprender muito com essa lição. Fique aí na presença de Deus. Desde já nós rogamos ao Senhor que nos abençoe nesse trajeto. São apenas 30 minutinhos em que nós vamos dedicar para estudar a palavra de Deus. Fique comigo até o final do vídeo e com certeza você vai aprender muito hoje sobre a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando nesse primeiro ciclo, os livros de 1º e 2º Samuel. E essa é a nossa quarta lição, que tem como tema a degeneração da liderança sacerdotal de Israel. O textuário da lição está em 1 Samuel 2 e 23. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. A verdade prática: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Esse é o tema central hoje. Nós vamos aprender hoje por que nós devemos evitar o pecado a todo custo. Porque o pecado só traz consequências gravíssimas para a nossa vida. E você vai aprender isso através dessa lição. Antes da gente dar início, nós apenas fizemos uma pequena introdução. Quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Aí embaixo desse vídeo, logo abaixo tem inscrever-se em vermelho. Você clica lá e vai aparecer as opções para você apertar o sininho das notificações. Você escolhe todas as notificações e assim você vai, toda vez que a gente lançar um vídeo desse curso, você vai receber em primeira mão. Não esquece, tá bem? Além de se inscrever e de apertar o sininho das notificações, também não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus. Nos ajude a levar, a pregar a palavra de Deus a muitas pessoas. Quanto mais pessoas tiverem oportunidade de ver esse vídeo, mais vidas poderão ser abençoadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus só traz milagres para a vida das pessoas que a estudam. A leitura bíblica em classe da lição 4 está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tem falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia.
fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício e nem com oferta de manjares. Olha, não esqueça, se você tiver qualquer dúvida, tiver qualquer pergunta para fazer, vai embaixo nos comentários e deixe nos comentários as suas perguntas e eu responderei o mais rápido possível, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, se você tiver qualquer comentário, se você tiver uma sugestão, deixa aí abaixo e com certeza no tempo mais hábil, mais breve possível, eu estarei respondendo. Nós estamos estudando hoje a lição 4. Já temos 3 vídeos com 3 lições. Eu espero que você tenha assistido. Se você não assistiu, acesse aí o nosso canal, Pastor Edson Viana. E você vai ter lá a playlist com todo o curso teológico. Já temos 3 lições e esta é a 4ª lição, graças a Deus. Hoje nós estamos estudando sobre a degeneração da liderança sacerdotal nos tempos de Samuel. Antes de começarmos a leitura da lição, é importante que você compreenda o significado da palavra degeneração. Degenerar é perder as características normais de alguma coisa. É como o leite quando azeda ou coalha. Ele sai de uma condição normal, natural, para outra condição. É como o vinho que se estraga, azeda e vira vinagre. Isso que é degenerar. É sair de uma coisa boa, entre outras coisas. É ter uma característica boa e depois disso passar para uma característica ruim. Piorar, né? É deixar de ter um estado bom para estar num estado pior. Em outras palavras, é apodrecer. Em outras palavras, é deixar de ser bom para ser mal. A introdução da lição nos diz: o tema dessa lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Levítico 21, 6 e 7. Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. Então nós vamos aprender, através dessa lição, vamos perceber, vamos compreender que os filhos de Eli não andaram no caminho que o Senhor traçou para eles andarem. Os filhos de Eli enveredaram por outro caminho, enveredaram pelo caminho da desobediência. Deus os deu uma posição de honra e eles trocaram essa posição de honra pelos prazeres da carne. Eles enveredaram por um caminho que o Senhor não tinha escolhido para eles. E assim eles deturparam os sacerdócios. Eles profanaram o sacerdócio. Eles fizeram com que o sacerdócio se tornasse desrespeitoso. Um cargo honroso se tornou desonroso por causa do mau exemplo e do caminho que eles escolheram. Nós vamos aprender que quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, essa pessoa deve observar rigorosamente a vontade do Senhor. O primeiro ponto, a degeneração dos filhos de Eli. Ponto 1, a degeneração dos filhos de Eli. Primeiro subponto, quando não valorizamos o que Deus nos deu.
Primeiro subponto, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Isso é muito importante. Segundo o relato bíblico, Eli era um homem de avançada idade, tinha 98 anos. 1 Samuel 4:15. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizaram a posição que Deus lhe dera. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. 1 Samuel 2:22. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro foi não corrigir os pecados dos seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre estes. Foi um pecado por omissão e complacência. Logo, o Senhor não demoraria em derramar a sua ira sobre a casa de Eli, conforme profetizado em 1 Samuel 3:12. Então aqui nós temos a seguinte coisa. Nós devemos atentar para o seguinte ensinamento. Quando não valorizamos o que Deus nos deu, Deus te deu uma missão. Deus te colocou ou preparou para você um lugar de honra. E se você já está nele, valorize. Se você já está na posição que Deus quer que você esteja, valorize essa posição. Honre essa posição. Faça as coisas de acordo com a vontade de Deus. E você vai ser honrado. O que Eli, como o pai, não fez, foi isso. Nós não vemos aqui pecados graves sendo apontados na vida de Eli. Seus filhos, pelo contrário, transformaram a casa do Senhor num lugar de luxúria sexual, num prostíbulo. Ao invés de adorarem a Deus com os sacrifícios, ao invés de se santificarem, se purificarem, se lavarem, ao invés de meditarem na palavra de Deus e trabalhar para que a vontade de Deus prevalecesse, eles se entregaram aos prazeres sexuais e cometiam atos sexuais na casa do Senhor. Pecado gravíssimo. Profanaram o que era santo, desonraram o que era honroso, se apartaram do caminho da santidade para viver o caminho da impureza. E seu pai, como chefe, deveria tê-los repreendido. E se eles não obedecessem, ele deveria ter retirado eles do sacerdote. Mas o que ele fez? Ele, além de não repreender como devia os seus filhos, se tornou complacente e pecou por omissão. E por causa disso, seus filhos pagaram um preço altíssimo. E a Bíblia diz que o Senhor resolveu matá-los. E através da mão dos filisteus, o Senhor os matou. E Eli não morreu pelas mãos dos filisteus, mas quando soube da notícia dos seus filhos, caiu da cadeira e quebrou o pescoço pelo seu pecado de omissão. Então é importante. A gente não peca só na prática, a gente peca também pela omissão. Além de não praticar o pecado, nós devemos repreendê-lo sempre que for possível. Segundo subponto do primeiro ponto, a degeneração dos filhos de Eli. Fazendo uma troca. Segundo subponto, fazendo uma troca. O que os filhos de Eli fizeram? Fizeram uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres desta vida. Trocaram a casa do Senhor por um prostíbulo. Trocaram a oração, a santificação pelas impurezas sexuais. E qual é a lição para nós através desse subponto?
nós devemos trocar qualquer coisa pelo Senhor. Nós devemos valorizar o ministério que Deus nos deu. Deus te deu um ministério. Você é pastor, você é ministro da palavra, é profeta. Você tem um ministério da oração, você tem um ministério na tua vida. Valorize esse ministério. Não barganhe. Não se renda aos apelos mundanos. Não se renda aos apelos da carne. Porque se você fizer isso, Deus vai cobrar de você. Terceiro subponto, do primeiro ponto, a degeneração dos filhos de Eli. A degeneração dos filhos de Eli. Terceiro subponto, as consequências para quem peca contra Deus. Nem preciso falar sobre isso. Porque quem peca contra Deus, a Bíblia diz que a ira de Deus é acesa. E ela só é apagada quando o seu julgamento é realizado. Quando o homem comete um crime contra outro homem, ele é julgado pelas leis divinas. Mas quando o homem peca diretamente contra Deus, zombando de Deus, ele tem que prestar conta diante de Deus. Deus não tolera o pecado. E principalmente na vida daqueles que ensinam contra o pecado. Na vida daqueles que têm a responsabilidade de combatê-lo com todas as forças. Então preste bem atenção para isso. O pecado será cobrado. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. O pecado será punido por Deus. Se não houver arrependimento, haverá punição. Se não houver perdão, haverá punição. A Bíblia diz, confessa, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O segundo ponto fala sobre a sentença do juízo de Deus. Segundo ponto, a sentença do juízo de Deus. Primeiro subponto, a experiência profética de Samuel. A Bíblia diz que o jovem profeta Samuel recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli. E o que Samuel fez? Samuel foi fiel ao anunciar aquilo que Deus disse que iria fazer contra Eli e contra a sua família. Mesmo Eli sendo seu chefe, mesmo Eli sendo como um pai para ele, mas ele recebeu uma mensagem divina e ele foi fiel ao pronunciar. Quando Deus te der uma mensagem divina, faça questão de anunciá-la. Verifica se você recebeu mesmo uma mensagem. Se você tiver 100% de certeza, não importa contra quem seja, fale aquilo que Deus te mandou falar. O segundo subponto, do segundo ponto, a sentença do juízo de Deus, tem como título, sentença pronunciada. Ele recebeu uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir seus filhos. 1 Samuel 2:31. Prontamente ele aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que lhe entregara o profeta desconhecido. Sim, Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria morte e destruição sobre ela. 1 Samuel 3:12. Essa sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Ali, além de muita matança, houve a captura da Arca da Aliança do Senhor, símbolo da presença divina no meio do povo. Os filhos de Eli foram mortos, e ao saber disso, e principalmente de que a arca havia sido levada, ele caiu e quebrou o pescoço. De imediato, sua nora entrou em trabalho de parto. Logo após, deu o nome ao seu filho Icabode. A glória de Israel se foi. A fim de marcar a tragédia que se abateu
contra aquela casa. 1 Samuel 4, 18 a 22. Em seguida, ela morreu. Olha o que aconteceu, irmãos, amigos, amigas. Porque Eli e seus filhos não ouviram a voz do Senhor, por causa do pecado, da desobediência, por causa da rebeldia. Primeiro, Ofni e Finéias, sacerdotes do Senhor, foram mortos à espada. Segundo, a arca do Senhor, que era o símbolo da presença do Senhor em Israel, foi levada. Terceiro, a nora teve um filho e morreu, e deu o nome Icabote, que quer dizer a glória se foi. Terceiro subponto, a desgraça da família de Eli. Nós estamos vendo o segundo ponto, a sentença do juízo de Deus. A terceira parte do segundo ponto, a desgraça da família de Eli. Veja só, a desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos Ofni e Finéias, bem como sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso. E a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida. A gente vê isso em 1 Reis, capítulo 1, versículo 7 e 8. E também em 1 Reis, capítulo 2, versículo 27 e versículo 35. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levassem aproximadamente 130 anos para o seu desfecho final. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença, o seu juízo. O Novo Testamento corrobora tal assertiva. Veja o caso da igreja em Tiatira, Apocalipse 2 e 23. A Bíblia revela que o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. Então nós vemos aqui um resumo do juízo de Deus sobre Israel e sobre a casa de Eli. Consequências terríveis se abateram sobre a casa de Eli e sobre Israel por causa da desobediência dos seus filhos, por causa da deturpação do sacerdócio, por causa do abandono das coisas do Senhor, por causa da entrega dos filhos de Eli aos pecados de imoralidade sexual. Os 2 filhos foram mortos no mesmo dia. A nora morreu de parto. Deixou um menino órfão de pai e mãe. O velho sacerdote, o chefe, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. A arca do Senhor foi levada. A glória de Deus, que a arca representava, foi retirada. 85 sacerdotes foram assassinados. A casa ficou devastada. O pecado precisa ser evitado a todo custo. O pecado precisa ser retirado das nossas vidas a todo custo. Lavemos ainda hoje, lavemos-nos, nos ajoelhemos e peçamos que o Senhor Jesus nos lave com o seu sangue. Que o Senhor Jesus nos purifique com o seu sangue. E nos dê o Espírito Santo. Nos encha do Espírito Santo para que tenhamos uma vida de santidade. Porque isso só trará bem. Porque o pecado só traz mal, só traz consequências terríveis. Deixe o pecado, esta é a lição. Abandone o pecado, evite o pecado. Viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. Você pode perguntar, é possível? Pelas nossas forças humanas não é. Mas Deus nos deu gratuitamente o seu Filho. E através do sangue de Jesus Cristo, nossa vida é purificada, lavada de todo o pecado. E através do Espírito Santo nós podemos ter uma vida de santidade diante de Deus. Terceiro ponto, último ponto. As consequências do pecado. Terceiro ponto, as consequências do pecado. Primeiro subponto, o preço do pecado. O pecado sempre traz consequências.
A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. Por exemplo, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Perderam a vida eterna. Morreram fisicamente e espiritualmente. Outro exemplo, Acã, em Josué 7, 24 e 25. Acã, ele e sua família pereceram, morreram apedrejados por causa do pecado. Ananias e Safira, Atos 5, 1 a 11. Morreram por causa do pecado. Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Por causa de sua missão e irreverência, por causa de sua missão e por causa da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial, e ele falhou nisso. A palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, Provérbios 29, 15, se tornarão uma vergonha aos seus pais, e se persistirem no erro, sofrerão consequências gravíssimas. Portanto, além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com Deus, Deuteronômio 6, 4 a 9, para enfim dizermos: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24, 15. Aqui nós temos um parêntese especial para os pais, né? Ensine os seus filhos. Ore pelos seus filhos. Ande no caminho do Senhor com os seus filhos. Vá à igreja com os seus filhos. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Ensine-os. Repreenda-os. Castigue-os na medida do amor. E com certeza, diz a palavra de Deus, ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando for grande, não se afastará dele. Segundo subponto, os males da falta de repreensão. Provérbio 15 e 10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão, o hebraico é tokashat, quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbio 3 e 12. Por não atentar para ela, a casa de Eli padeceu. Muitos já não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça. Ele é santo. Ele é santo. Os males da falta de repreensão. Nós estamos vivendo uma geração que não é repreendida mais. Nós precisamos da repreensão. Nós precisamos do castigo, da correção. E você, como pai, nós como pais, somos os primeiros responsáveis por repreender e castigar nossos filhos. Se não fizermos isso, Deus o fará através de outros instrumentos mais duros. Mais uma vez, fica o conselho da palavra. Ore pelos seus filhos. Ensine os seus filhos. Castigue os seus filhos em amor e Deus te recompensará. Último subponto, do terceiro ponto, as consequências do pecado. Pecados voluntários e pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não devemos orar. 1 João 5,16. Esse tipo de pecado gera morte. Neste caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e o deixa, alcança misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam.
Eles não se arrependeram, não quebrantaram-se na presença do Senhor. Eles pecaram voluntária e deliberadamente. Zombaram de Deus. Como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado gera a morte eterna. Quando se peca voluntariamente, o que é pecar voluntariamente? É se oferecer para pecar. É estar consciente de que está pecando e continuar pecando. Quando nós pecamos e nos arrependemos, quando nós pecamos, mas nos entristecemos, nos envergonhamos e buscamos a misericórdia de Deus, Deus nos perdoa, porque Ele é bom. Mas se nós ficar teimando no pecado, se nós sabendo do pecado, continuar persistindo, formos persistentes como pecadores, Deus nos punirá. Conclusão: o pecado tem o seu salário, o pecado tem as suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Então nós aprendemos através desta lição que os filhos de Eli tinham uma posição de honra. Para você entender, ser sacerdote de Israel era a posição mais importante. O sacerdote era até mais importante do que o rei. Porque o sacerdote era o único que podia oferecer sacrifício diante do Senhor. Até pelo rei. E seus filhos receberam essa posição de honra. Mas eles não honraram. Os filhos de Eli se tornaram depravados, imorais, zombaram do Senhor com seus pecados, não se arrependeram, foram repreendidos e não se arrependeram, continuaram a pecar deliberadamente contra o Senhor, foram castigados, foram mortos por isso, e a casa de Eli foi extirpada do sacerdócio. Ninguém queria mais um dos filhos, um parente de Eli, para ser sacerdote. Foi uma casa considerada amaldiçoada em Israel. Fica a lição para nós. Nos afastemos do pecado. Nos afastemos de tudo quanto nos afasta de Deus. Um grande abraço, obrigado por estar aqui. Se inscreva no canal, curte e compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.